Não é bem assim. Como tu sabes, há uma disciplina e há muito trabalho por detrás daquilo que depois em casa se vê em 3 minutos, demorou 3 horas ou mais a fazer. Bem-vindos a mais um 15 de 15 em 15. Desta vez é para mim um privilégio e uma honra ter connosco um dos maiores vultos da cultura, um monstro sagrado da representação, Vítor de Sousa. Muito obrigado, mas estás no teu perfeito juízo. Completamente no meu perfeito juízo e o programa é meu e eu chamo aquilo que tu quiseres. Com certeza. Vítor, obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Meu querido, toda a vida me acompanhaste, mesmo sem saberes. Umas partes sabias, outras não sabias, mas és para mim um dos grandes marcos e para mim um dos atuais melhores atores portugueses vivos. Não, tenho tido a sorte de ter pertencido a elencos, quer de teatro, quer de televisão, que realmente marcaram uma época, marcaram um período. Todo em teatro, sei lá, estou a lembrar-me do Maria Matos, onde estive anos a fio a fazer parte de companhias, pelo menos duas, uma delas uma cooperativa, de que eu fui diretor, como o meu querido Armando Cotés. Em televisão, pois claro, todo um período larguíssimo de trabalho com o Herman, depois com a Ana Bola, com a Maria Rueff, foram tudo programas que na altura tiveram uma enorme aceitação e imensa audiência, e isso ajudou, como o Herman disse várias vezes em algumas entrevistas, a minha primeira carteira profissional, isto em 1967, dizia artista dramático. Epá, isto dava já um peso tão, não digo negativo, mas artista é o chato, digamos assim, se me permitem a expressão. E ele diz que me veio colorir a carreira. Hoje em dia é ator, creio eu, não sei já se é com C, se é sem C. Eu sou com C porque eu sou contra o acordo ortográfico. Eu também, então, sim senhor, se tiver aí a petição eu assino já. De qualquer maneira, tem sido uma questão de sorte, mas não deixa também de ser também, Henrique, uma profissão que desde o princípio é uma profissão ingrata, uma profissão de risco, porque eu terminei agora há 3 dias uma peça e não sei quando é que vou fazer outra. Terminei há meses uma novela, não sei quando é que vou fazer outra. Portanto, é uma coisa gira, porque quem vê os atores, e principalmente as pessoas que estão na televisão, tem a imagem que todos os atores são multimilionários e têm Rolls Royces, e iates e aviões. Pronto, o único ator que eu conheci é um amigo, foi o Herman Zé, que tinha um iate, foi o único que eu conheci. Os outros andavam de cacilheiro, possivelmente, já não era mau, pelo menos estavam dentro d'água. De qualquer forma, há essa ideia de que ganhamos muito, trabalhamos pouquíssimo e chegamos ao estúdio e cada um diz e faz aquilo que lhe apetece. Não é bem assim. Como tu sabes, há uma disciplina e há muito trabalho por detrás daquilo que depois em casa se vê em 3 minutos, demorou 3 horas ou mais a fazer. A decorar os textos, a estudá-los, a ensaiá-los. E a ensaiá-los. E quando os programas de televisão começaram a ter assistência, pessoas a assistir, para bater palmas, para rirem, etc., etc., as pessoas começaram a perceber que realmente, como eu disse, 3 minutos de emissão, depois, em casa, podem demorar 3 horas a fazer. E exatamente como falaste, estudar a personagem, estudar o que é que a personagem vai dizer, dá tudo muito trabalho, é muita disciplina que tem que haver. Agora, é já um privilégio fazermos aquilo que gostamos. Isso é que é extraordinário. Eu não me estava a ver, sei lá, a vender croquetes e rissóis para fora. Não sei mas lembro-me, pelos rissóis e pelos croquetes, daquela série agora, que eu pensei que fosse ter mais sucesso, Filho da Senhora Ministra. Sim. Teve uns horários estranhos. Tinha uns horários estranhos e estava sempre a mudar, mas ali fazias os croquetes e os rissóizinhos e umas coisinhas que tinha que me desenrascar, não tinhas dinheiro. Porque já não estava em funções,
Portanto, era um ministro que já estava liberto de quaisquer responsabilidades ministeriais, não é? Gostei daquela brincadeira do ministro Como é que ele se chamava? do Rocha, o ministro O era Rocha, Rocha, mas sim. era ministro emérito, como o Papa. Emérito como o Papa. Como o Surgiu Papa. na altura em que Papa Bento XVI, o Papa Bento XVI resignou e depois foi eleito este extraordinário Há Papa. bocadinho antes de estarmos nas câmaras, eu dizia-te, e é a minha convicção e é a minha certeza, porque passámos ali num sítio que estava cheio de ilustres, e dizes, deve ser alguém importante, o ministro, e eu disse, não, o importante és tu, porque daqui a 2 anos ninguém se lembra que aquele senhor passou ou foi ministro e toda a gente se lembra do Vítor de Sousa. E daqui a 20, 30, 50 anos eu tenho a certeza que ainda se vai falar do Vítor de Sousa. Enquanto houver RTP Memória, neste caso, não é? O teatro é muito bonito, é a minha profissão, ator de teatro. Eu, quando disse em casa que queria ser ator, ainda não havia televisão. Eu comecei a gostar de teatro através da telefonia, das vozes da telefonia. A telefonia realmente fazia-me imensa companhia, e neste caso específico, as noites de teatro que eram apresentadas por um homem com uma voz extraordinária, que era o Dom João da Câmara. E eu ouvia as peças de teatro, o teatro das comédias, que dirigido por um ator que depois veio a ser meu professor na escola de teatro, no Conservatório no Bairro Alto, o Álvaro Benamor. E eu ouvia as histórias e apetecia-me entrar pela telefonia dentro para ajudar a contar a história. E o teatro para mim eram as vozes da Eunice, a quem eu devo ser ator, a Carmen Dolores, o Raul de Carvalho, o Rui de Carvalho, o Rogério Paulo, o Jacinto Ramos. Tenho saudades do Rogério Paulo, É verdade. um ator. Olha, onde é que eu estava no 25 de Abril? Estava a fazer uma peça com o Rogério Paulo e a Fernanda Borsati e o Cláudio... o António Montes. E há outro ator que Estávamos também a fazer as pessoas A esquecem. Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller, um grande espetáculo que, aliás, continuou depois a sua carreira, mesmo depois do 25 de Abril. Há um outro ator que foi esquecido, que era o Rui Luís. O Rui Luís. Rui Luís. Sim. E há outro ator com era quem eu um gostei muito de trabalhar, que foi o José de Castro. Sim. Extraordinário ator, fez O Rei Está a Morrer, do Ionesco. O Ionesco veio a Portugal, eu tenho essa fotografia, veio a Portugal ver a peça e declarou a um jornal, suponho que é o Diário de Notícias, que foi dos melhores reis que ele viu da peça escrita por si. O Rei Está a Morrer. Vítor, como te disse, desde que me conheço como gente que me lembro de estar contigo, para já há uma particularidade, és do mesmo ano e foste colega de tropa com o meu pai, fizeram a tropa juntos. É verdade. Tive já o privilégio de ter em 3 ou 4 exposições minhas, fizeste o favor de ir visitar Tenho um as quadro minhas teu. Tens, Em e é casa. sobre esse quadro que eu também agora te vou falar. Eu dei-te esse quadro, não sei se te lembras quando é que eu te dei esse quadro, As Peixeiras. As peixeiras, umas varinas com braços no ar e com as canastas. Assim, não lembro. Deite esse quadro. Olho para ele todos os dias. Dei-te esse quadro quando fui ver, para mim, a tua melhor representação. A peça Caramelo, no Casino de Estoril. Foi um dos trabalhos que mais me marcou e fico arrepiado cada vez que Foi vejo aquela um peça. texto brilhante. Olha, foi uma estreia mundial. Foi daquelas coisas que foi uma benção. Aconteceu. Pedia um amigo meu. Eu nunca tive dinheiro para poder ser produtor, para poder produzir espetáculos. Ou tenho este sonho de fazer esta peça. Pronto, tenho aqui a minha idade, uma verbazinha, vou investi-la. Eu nunca tive esse privilégio, mas consegui arranjar uma peça com 2 atores, estreia mundial. O autor veio a Portugal e estreámos no Casino e depois fizemos na Comuna. Eu ainda fui ver ao Casino. Consegui entusiasmar o meu querido João Mota, que nunca me tinha dirigido, a fazer a encenação, graciosamente. Ele não ganhou um tostão com o trabalho dele e como diretor de atores eu fiquei fascinado, e com um colega, o Hugo Sequeira, que fez a outra personagem maravilhosamente, com um respeito enorme, como eu, mas ele, como sendo mais jovem, mais miúdo, mais travesso, digamos assim, com um respeito enorme pelo João Mota, que tinha, aliás, sido professor dele,
E eu gostei muito de fazer essa peça. Foi talvez dos textos mais violentos fisicamente e verbalmente que eu fiz até hoje. Ainda a podia fazer. Era isso que eu tinha a perguntar. Ainda podia fazer. Aquela personagem tem a idade, eu tenho 69 anos. Portanto, aquela personagem até aos 70 e tal pode perfeitamente Eu adorava rever essa peça, porque marcou-me. Tudo pode Aliás, acontecer. toda a gente conhece muito o Vítor Sousa pelo cómico, mas essa peça, aí sim, a carteira profissional do ator dramático. Artista dramático. Artista dramático. Foi Não, muito boa. Foi. Há outra faceta tua, que é a de dizer, reclamador. Não, Eu já disse isto de propósito, que eu sei que eu sei que tu não o gostas. professor Arnaldo Saraiva, porque eu tenho muito respeito, ainda com o Eugénio de Andrade vivo, organizou durante um mês encontros com dizedores de poesia, onde eu tive o privilégio de ser convidado. Fui eu, foi a doutora Maria de Jesus Barroso, a Carmen de Loures, a Eunice Munhoz e o João Dávila, salvo erro. Fomos os 5. E eu, quando cheguei lá, vi que era dizedor e perguntei ao professor, posso usar isto, dizedor, à vontade, e se alguém refilar, pode dizer que vai da minha parte. Como ele é um professor catedrático, eu achei que e faz todo sentido, porque se eu disser só um dizer, é um pretenciosismo. Porque é que se há de dizer em francês se há uma palavra portuguesa? Exatamente. Não é? Eu cá gosto muito de... E já tive colegas, não vou dizer nomes, que gostavam muito de estar a conversar e de repente sair uma palavra em francês. Fica bonito, Sim, fica bem, não é? A única que eu sei dizer é croissant. Por isso, Croissant. é a única bien que eu sei sûr, dizer. mais bien sûr. Mas faz-me lembrar, eu tenho uma casa de família em Góis e vêm os nossos queridos imigrantes, porque eu tenho muito respeito, mas eu estou a fazer uma maison, tipo fenêtre. Pois. É muito bonito. É muito bom. Mas isso eles estão, ali enraizados a outra língua durante muitos anos, não é? Às vezes vidas, e é natural que venham a adquirir. Olha, eu sou terrível porque eu chego ao Porto e passado 10 minutos estou a falar à moda do Porto. Ainda agora falávamos nos bolinhos de bacalhau. Como ali embaixo, aquela senhora, os bolinhos de bacalhau. Eu disse, não, eu vou só beber um cimbalino. Cá em cima ninguém diz que vai beber um cimbalino. Mas há pouco tempo, e é aquelas coisas, há coisas que tu sabes que eu te tenho acompanhado, mas há coisas que não sabes. Ouvi uma entrevista tua fabulosa na rádio, penso que era na TSF, passa a publicidade. Em que declamavas como ninguém, eu continuo a provocar-te, como ninguém, o manual de uma máquina de lavar roupa. Isso foi uma maldade. Também há outra muito boa, que é eu dizer a posologia de um medicamento em poesia. E está aí no YouTube. Eu no outro dia disse um poema da nossa querida, pelo menos eu gosto dela, da Ágata. Aquele poema que ela tem, podes ficar com isto, com aquilo, casa, não fiques com ela. Eu disse isso, tens que ir ver ao YouTube. Eu disse isso como se estivesse a dizer Flor Bela Espanca. E como vi-me, chorei e tudo. Uma coisa, sou artista dramático. Bom. Claro. E então... Com carteira profissional. Com carteira profissional. E então disse aquilo perfeitamente... Já está quase com 100 mil visualizações. Foi engraçadíssimo, foi uma proposta que me fizeram, não ganhei nada, foi perfeitamente uma brincadeira, mas resultou muito bem. Não sei de onde é que vem aquela ideia, creio que não, acho que é inglesa. Eles, para me convencerem, mostraram-me aquele ator negro, Morgan, como é que ele se chama? Freeman. Morgan Freeman, a dizer uns textos do Harry Potter, que eu achei maravilhoso. E então puseram isto comigo, a dizer o texto da Ágata, no dia em que fazia não sei quantos anos que tinha morrido ou nascido Shakespeare. Portanto, imagina. Pronto, é brincadeira, mas eu acho que se pode brincar com as coisas sérias. Eu acho que se pode e deve brincar com as coisas sérias. No caso da poesia, e se me dás licença, a poesia... Muito obrigado. Eu também sou mais velho. A poesia é uma coisa que, desculpa-me esta expressão, não pode ser uma chatice. Porque se é uma chatice, funciona ao contrário. Percebes? Eu ando muito por aí em peregrinações com a Luísa Amaro.
ex-companheira do Carlos Paredes, e fazemos uma parceria magnífica. Amanhã vou ter ensaio com ela, porque vamos para Nelas na sexta-feira. Estivemos lá em novembro, correu muito bem. E só um parênteses, agora lembrei-me, desculpa, pode parecer uma vaidade, mas não é. Em Tavira, o ano passado, no verão, nós fizemos este espetáculo de poesia ao ar livre, e tu acredita, porque vem nos números da Câmara, estavam 2.500 pessoas para ouvir um cidadão, que era eu, a dizer poemas, e uma cidadã, que era a Luísa Amaro, a tocar guitarra, com camões à volta, imenso público, uns porque queriam vir ver o homem que fez os batanetes, outros porque queriam ir ver o senhor que diz muito bem poesia e com certeza que vai ser muito engraçado. Agora, é realmente uma coroa de glória para um espetáculo com poesia estarem 2.500 pessoas. E nessas... Sabes, o que é que me emociona? Eu não tenho carta de condução. E ando muito de transportes, só não ando de transportes públicos à hora de maior movimento, e ando muito de táxi. E quando eu digo, olha, por favor, leve-me aos restauradores, o homem pelo espelho retrovisor reconheceu-me pela voz. E eu já tive momentos em que quase saí a chorar dentro dos táxis, porque as pessoas dizem coisas extraordinárias, como, sei lá, se eu gosto de poesia é assim que o devo. Se não fosse o senhor, eu nem sabia o que era poesia ou que havia poetas. Devemos-lhe muito. É muito bom. Mas tudo porque isso, tudo isso é o verdade. lado menos espetacular, entre aspas, da profissão. Não é? Porque tu apareces na televisão, tudo bem. Ninguém sabe que eu vou a nelas, sabem lá as pessoas da Fundação onde eu vou dizer os poemas. E ali, se calhar, o Jornal da Região faz uma noticiazinha e diz que vai haver poesia. Vítor, como sabes, o tempo é nosso Mas inimigo. agora hoje está bom tempo, está um sol Está um maravilhoso. céu depois destes dias de chuva. Sim. Tenho 3 perguntas para ti. Estou As 3 para ver. finais. Desde que não me chames de declamador, podes perguntar à vontade. Uma não é bem uma pergunta, é dar-te os parabéns, porque finalmente aderiste às novas tecnologias, já tens um telefone touch e já tens uma página do Facebook, que és mesmo tu que lá estás. Por isso, os meus parabéns. Eu peço a amigas e amigos meus que mexam. Eu até para alterar a fotografia de perfil tenho que telefonar a alguém que vá lá à casa. Que eu não sei mexer. Mas parabéns, já Eu estás há a tudo o mexer. que seja mais difícil que a torradeira e o micro-ondas. Mesmo assim já consegues mais que o meu pai que não mexe no eu consigo micro-ondas. atender o telefone, tu há bocado telefonaste e eu atendi, não é? E demos bem. Não, e até me ligaste. E liguei, claro. Pronto. A segunda pergunta é... Esta não era bem uma pergunta, mas a segunda pergunta é: quando é que te voltamos a ver com mais regularidade? Há bocado disseste que acabaste... Onde é que me queres ver? No teatro? No teatro. No teatro. Não sei, Eu terminei gosto uma mais peça... de te ver como ator de teatro. Sim, terminei uma peça no domingo passado, fizemos 6 semanas de carreira no Teatro da Trindade, uma adaptação de um filme, O Apartamento, do Billy Wilder, que foi feito em cinema pelo Jack Lemmon e pela uma senhora, colega nossa muito famosa, que agora não me lembro o nome, pela Shirley MacLaine. E cá foi feito pela Maria João Abreu, que eu adoro, e pelo Hélder Gamboa. E o espetáculo correu muito bem, uma encenação do Fraga, com quem eu já tinha feito uma peça há uns anos, há 8 ou 9, o Viriato, do professor Freitas do Amaral. E ele convidou-me para esta peça. Eu gostei muito. Era um pequenino papel, entrava de vez em quando, fazia um médico assim um bocado distraído, que me dava gozo fazer. Eu gosto de fazer comédia, eu gosto muito de fazer comédia. Mas olha a carta profissional. Dramática, olha não é? a carta profissional. Mas gosto muito. Agora, não sei, se me quiseres convidar para uma peça, convida, eu aceito. No dia em que a minha peça de teatro As Portas de Abril for novamente representada, irei-te convidar. Há papéis para pessoas da minha idade? É a história do 25 de Abril. Tá Agora, bem. a última pergunta, e esta é uma rasteira, Oh, valha-me Deus. é a pergunta-chave deste programa. Como sabes, estamos na TV Saloia, da região Saloia. O que é para ti um Saloio?
O que é para mim um saloio? O saloio, para mim, quando eu era miúdo, o saloio era o saloio que usava como é que se chama? Um barrete, não era? O barrete de saloio, era saloio, como a Beatriz Costa era uma magnífica saloia. Numa linguagem mais corrente, não sejas saloio, não sejas ignorante, não é? Hoje em dia isso não tem razão de ser, embora haja ainda os célebres passeios às regiões saloias e que são maravilhosas, as hortinhas, as coisas, o comércio local de que eu sou muito fã e freguês, gosto muito. Mas, olha, eu já fui saloio muitas vezes, já enfiei muitos barretos, já fui enganado em variadíssimas circunstâncias, com diversos temas, desde profissionais e políticos, etc. Já fui saloio, já enfiei barretos, portanto, eu sou um saloio. Vítor, muito obrigado pela tua Adeus, presença. camarada saloio. Tudo bom, pá.